História de romance. O reencontro na estação. Um casal que se separou há anos se reencontra por acaso em uma estação de trem, justamente no dia em que um deles está prestes a deixar a cidade. Eles têm uma última noite para decidir se o amor deles merece uma segunda chance. Capítulo 1 Memórias e cicatrizes. Ao olhar para a plataforma vazia à minha frente, uma sensação de déjà vu me invade. Há anos, um amor inacabado ocupa um espaço silencioso na minha vida. Amar Miguel foi como viver um capítulo de um livro que terminou abruptamente, com um ponto final inesperado, deixando páginas em branco e uma vontade latente de escrever uma continuação. E agora, com a decisão de deixar essa cidade para trás, sinto que estou prestes a encerrar de vez essa história, ou ao menos tentar. Quando penso em Miguel, é como se ele ainda estivesse por perto. O jeito como ele mexia no cabelo enquanto pensava em algum projeto, o riso fácil, a maneira como seus olhos brilhavam ao me ouvir falar sobre o próximo livro que eu queria escrever. Anos se passaram, e ele ainda é a lembrança mais viva e persistente que carrego. Miguel e eu nos encontramos num momento em que tudo era possível. Eu era jovem, uma escritora ansiosa por histórias e sempre com pressa de sentir tudo intensamente, e ele estava no auge dos primeiros anos de carreira em arquitetura, desenhando o mundo do jeito que via, com uma paixão que quase me assustava. Eram noites sem fim, rindo e fazendo planos, imaginando que seríamos invencíveis. Mas, com o tempo, pequenas diferenças começaram a se tornar abismos. Eu queria liberdade para explorar o mundo, ele queria construir raízes. E enquanto eu sonhava com histórias a serem contadas em outros lugares, ele imaginava uma vida aqui, onde pudesse erguer algo sólido. A ruptura foi dolorosa, como arrancar uma parte de mim mesma. Nos afastamos, cada um para um lado, convencidos de que o tempo curaria as feridas. Eu mergulhei nos meus escritos, me transformando na mulher que sou hoje, uma autora conhecida, mas que ainda carrega um peso discreto do passado. E, pelo que soube de amigos em comum, ele fez o mesmo, focou na carreira, tornou-se um arquiteto renomado, um homem que constrói para os outros a estabilidade que talvez nunca conseguimos ter. O engraçado é que, mesmo sabendo que seguir era o certo, nunca consegui verdadeiramente dizer adeus. Às vezes, me pego revisitando nossas lembranças, como uma leitora voltando às páginas favoritas de um livro antigo. Um toque, uma risada, até mesmo as brigas, cada detalhe faz parte de mim. Agora estou aqui, na plataforma, esperando o trem que me levará para uma nova cidade, um novo começo. É curioso como, mesmo estando tão perto de um novo capítulo, não consigo deixar de pensar em Miguel. Na pessoa que fui ao lado dele e na mulher que me tornei sem ele. Penso em como seria se o destino nos desse uma segunda chance. Será que as diferenças que nos separaram antes ainda importariam? Sinto como se o universo estivesse prestes a me dar uma última chance de responder essa pergunta. E talvez, antes de sair desta cidade, eu finalmente tenha resposta sobre se Miguel foi apenas um capítulo ou a história inteira. Capítulo 2 O reencontro na estação. Estava lá, entre malas e memórias, esperando o trem que me levaria para longe deste lugar e de tudo que deixei para trás. O trem demorava, e a estação estava cheia de vozes, sussurros e passos apressados. Respirei fundo, tentando ignorar o frio na barriga, como se minha alma soubesse que algo estava prestes a acontecer. A cada anúncio sobre a partida, meu coração dava um salto, e eu checava o bilhete, ansiosa, querendo garantir que nada me seguraria aqui por mais um minuto. De repente, senti um arrepio. Como um pressentimento, algo me fez olhar ao redor, sem saber ao certo o que procurava. E então, entre rostos apressados e desconhecidos, lá estava ele, Miguel. Meu coração parou por um instante. Eu pensei que minha mente estivesse me pregando uma peça, mas lá estava ele. Miguel. Um pouco diferente, mais maduro, o cabelo levemente grisalho nas laterais, mas aqueles mesmos olhos, aquele mesmo olhar intenso que parecia ter o poder de me ler sem esforço. Fiquei paralisada. E pelo jeito que ele me olhava, percebi que ele estava tão surpreso quanto eu. Não sabia o que fazer. Parte de mim queria desviar o olhar e fingir que não o vi, que ele era apenas uma ilusão passageira,
um fantasma do passado que assombra na última hora, mas não. Não consegui. Em vez disso, nossos olhares se mantiveram presos por longos segundos, como se a distância e os anos não tivessem passado, como se o tempo não tivesse sido capaz de apagar o que vivemos. Ele começou a caminhar em minha direção, e com cada passo seu, senti uma onda de nostalgia e dor que eu pensei já ter superado. Meu coração batia mais forte, e eu me sentia novamente a jovem que costumava ser ao lado dele, ansiosa, apaixonada, com medo do que aquelas conversas poderiam trazer. Quando ele parou na minha frente, havia um silêncio desconfortável entre nós. Nos olhamos sem dizer uma palavra, mas já havia tanto dito ali, nas memórias que passavam por nossos olhares. Eu sabia que ele estava pensando no mesmo que eu, nos momentos, nas promessas e nas discussões que deixamos para trás. Ana? Ele disse meu nome, como se tentasse confirmar que eu realmente estava ali, e aquele simples som trouxe de volta a intensidade de tudo que vivemos. Foi como um choque de realidade, o tipo de coisa que só acontece nos livros que eu escrevo, mas ali estava, acontecendo comigo, e me deixando sem palavras. Miguel, respondi, com um sorriso que tentei disfarçar, mas que, sinceramente, parecia impossível de esconder. Ele me olhou de cima a baixo, e notei o leve sorriso nos cantos dos lábios. Ele parecia tão intrigado quanto eu, mas também cauteloso, como se soubesse que qualquer palavra poderia ser delicada demais para o peso da nossa história. E a cada segundo que se passava, eu sentia que o passado inteiro estava suspenso entre nós, pronto para ser desenterrado. Está indo a algum lugar? Ele perguntou, com aquele tom de voz que só ele tem, uma mistura de curiosidade e algo mais, algo que eu não conseguia definir. Engoli em seco e ergui o bilhete para ele ver. Acho que estou. Ele assentiu, como se entendesse, e olhou para o chão, como se estivesse processando tudo. Achei que nunca mais nos veríamos. A sinceridade em sua voz me pegou de surpresa. Havia uma verdade crua ali, uma mistura de saudade e dor. Fiquei sem palavras, apenas tentando absorver o impacto de tudo aquilo. Nem eu, respondi, mais baixo do que pretendia, mas com uma intensidade que ele, com certeza, captou. Ficamos ali, os dois parados, como se todo o tempo e o movimento ao redor não existissem. Capítulo 3 – O impacto do reencontro. Tudo ao meu redor parecia desfocado. Pessoas passavam apressadas com suas malas, vozes e anúncios ecoavam pelos alto-falantes, mas ali, entre Miguel e eu, o tempo parecia ter parado. Foi como se estivéssemos em uma bolha, onde nada e ninguém mais importava. Ele olhava para mim como se eu fosse um mistério, como se tentasse decifrar tudo o que ficou subentendido nesses anos. E, naquele momento, uma parte de mim desejou que essa bolha nunca se rompesse. Então, há quanto tempo, não? Minha voz saiu vacilante, como se eu estivesse pisando em terreno desconhecido. Miguel assentiu, com um sorriso breve, quase nervoso. Era engraçado, nós, que um dia fomos tão próximos, agora trocávamos palavras como dois estranhos educados. A tensão era palpável. Uma tensão densa, cheia de sentimentos não ditos, de memórias flutuando entre nós. Muito tempo. Ele deu uma risada curta, mas seus olhos estavam sérios, refletindo um turbilhão que eu conseguia sentir. Nunca imaginei te encontrar aqui, Ana. Está de mudança? Eu respirei fundo, sentindo o peso daquela pergunta. Sim, eu estava de mudança. Para deixar para trás essa cidade, as lembranças, inclusive as dele. Mas agora, com Miguel parado bem na minha frente, tudo parecia mais complicado. Como se, ao invés de partir, eu estivesse sendo puxada de volta para algo que não terminou de verdade. Sim, eu disse, tentando soar casual. Um novo começo, ou pelo menos, essa era a ideia. Ele franziu o senho, uma sombra de decepção cruzando seu rosto, como se essa ideia o incomodasse. Ou talvez fosse só coisa da minha cabeça, uma fantasia de que ele se importava, de que o reencontro era tão impactante para ele quanto para mim. Às vezes, a gente precisa de uma nova perspectiva, não é? Ele respondeu, com um sorriso hesitante. Mas é curioso,
parece que toda vez que tento deixar o passado para trás, você aparece. Senti um aperto no peito. Era um comentário simples, mas a verdade escondida ali era forte demais para ser ignorada. Nosso relacionamento foi intenso, e o fim dele deixou marcas que eu achei que o tempo curaria. E, ainda assim, aqui estávamos, com tudo o que deixamos inacabado pendendo entre nós como um segredo à espera de ser revelado. Acho que o destino tem uma maneira engraçada de nos testar, Miguel. Respondi, tentando conter o tremor na voz. Quem sabe ele ainda tenha uma lição para nos ensinar. Talvez, ele disse, sem tirar os olhos de mim. Ou talvez seja só uma coincidência, e estamos aqui apenas por acaso. Ficamos em silêncio novamente, as palavras pairando no ar como perguntas sem resposta. Eu queria acreditar que era apenas coincidência, algo sem importância. Mas havia algo nesse reencontro que parecia quase orquestrado. Como se eu estivesse sendo levada de volta para um capítulo da minha vida que eu tinha fechado, mas nunca superado. Miguel então desviou o olhar por um instante, mas não pude deixar de notar o brilho em seus olhos, como se ele também estivesse revisitando aqueles momentos que vivemos. Ele se virou para mim, com uma expressão mais suave, quase vulnerável. Você já pensou, alguma vez, no que poderia ter sido? A pergunta veio sem aviso, cortando o ar entre nós. A sinceridade dele me desarmou. Era uma pergunta tão direta, tão desprotegida, que quase me fez recuar. Mas a verdade era que, por mais que eu tentasse enterrar nosso passado, ele ainda aparecia em minha mente em dias solitários, nas noites em que a saudade apertava. Mais vezes do que eu gostaria de admitir. A resposta escapou antes que eu pudesse controlar. E ao dizer isso, senti um peso se dissipar, como se finalmente eu pudesse admitir o quanto ele significava. Ele pareceu absorver minhas palavras, deixando que elas encontrassem um lugar em sua mente. E então, ele deu um passo para mais perto, a tensão crescendo novamente, mas agora com um toque de esperança. Então talvez, esse reencontro não seja apenas acaso. Ele disse, a voz baixa, quase um sussurro. Senti meu coração acelerar, enquanto uma parte de mim, teimosa e cautelosa, tentava lembrar os motivos pelos quais nos afastamos. Mas outra parte, a parte que ainda sentia aquele calor ao lado dele, me dizia que talvez, só talvez, essa fosse uma chance para reescrever nossa história. Talvez, e respondi, com um sorriso hesitante, permitindo-me uma faísca de esperança. Ficamos ali, em silêncio, enquanto o mundo ao redor seguia com sua pressa habitual. Nós, no entanto, estávamos presos naquela troca de olhares, com a sensação de que o destino tinha acabado de nos dar uma nova oportunidade. Capítulo 4. Conversas e recordações. Nos sentamos em um café antigo, com mesas de madeira gastas e um aroma inconfundível de café fresco. Era o mesmo lugar em que já havíamos passado tantas horas antes, mas, desta vez, algo parecia diferente. Talvez fossem os anos que passaram, ou a estranha sensação de estarmos juntos novamente, depois de tanto tempo. Miguel pediu 2 cafés sem nem mesmo me perguntar, ele ainda se lembrava do meu gosto. Esse gesto simples me arrancou um sorriso. Por um momento, foi como se o tempo tivesse voltado. Era surreal estarmos ali, tão à vontade e, ao mesmo tempo, tão conscientes de tudo o que aconteceu. Então, me conta, como tem sido a vida para você? Perguntei, curiosa, mas tentando manter um tom casual. Ele me contou sobre os últimos anos, sobre os projetos que realizou, os desafios que enfrentou na arquitetura, as conquistas que, quando juntos, ele sonhava em alcançar. Enquanto ele falava, eu me pegava observando cada detalhe de seu rosto. Ele tinha as mesmas expressões de antes, o mesmo jeito de franzir a testa quando falava sobre algo que amava. Era como revisitar uma memória viva, uma parte de mim que eu nem sabia que sentia tanta falta. E você? A carreira de escritora te levou para onde queria? Ele perguntou, com aquele olhar intenso que parecia enxergar mais do que apenas a superfície. Respirei fundo antes de responder. Ele sabia, mais do que ninguém, o quanto a escrita significava para mim, mas também sabia dos sacrifícios que fiz para trilhar esse caminho. Contei sobre os altos e baixos, as noites em claro,
o cansaço que só se aliviava quando eu via um livro meu nas mãos de um leitor. Falar sobre tudo isso com ele foi, de alguma forma, um alívio. Conversamos sobre nossas rotinas, nossos sonhos e também sobre as feridas que o tempo cicatrizou, ou pelo menos mascarou. Aos poucos, a conversa mudou para o passado, para aqueles dias que vivemos juntos. Era impossível escapar das memórias que flutuavam ali, entre nós, como fragmentos de uma vida que não conseguimos esquecer. Você se lembra daquela viagem para o litoral? Miguel perguntou de repente, com um sorriso que me fez reviver aquele verão. Me lembrei de cada detalhe, da praia deserta onde nos perdemos, das risadas compartilhadas enquanto a areia escorria entre nossos dedos. Mas a lembrança também trouxe a sensação de como éramos diferentes e como, ainda assim, aquilo parecia tão certo. Como eu poderia esquecer? Respondi, rindo. A gente foi sem planejar nada, quase sem dinheiro, mas acho que foi uma das melhores viagens que já fiz. Ele concordou com um sorriso nostálgico, e fiquei imaginando se, para ele, aquele também era um dos momentos mais marcantes. Essa troca de lembranças era como desenterrar um tesouro, cada memória resgatada reavivando sentimentos que eu pensava estarem enterrados para sempre. Mas, claro, o passado não era feito só de momentos bons. Havia um silêncio no ar que indicava que, em algum momento, as lembranças menos agradáveis também apareceriam. Quanto ao que aconteceu depois? Perguntei, hesitante, sabendo que tocaríamos em algo doloroso. Ele ficou em silêncio por um momento, olhando para sua xícara como se estivesse buscando as palavras certas. Senti o peso daquele instante, o coração batendo mais rápido, enquanto a dúvida de tantos anos pairava entre nós. Eu não soube lidar com as nossas diferenças, Ana. Ele finalmente disse, com uma honestidade que me surpreendeu. Na época, parecia que éramos opostos demais para dar certo, que a gente estava indo para direções contrárias. Assenti, sentindo uma mistura de compreensão e tristeza. A verdade é que ele estava certo. Nossas ambições, nossas expectativas, eram mundos distintos. Mas, ali, sentados naquele café, me perguntei se realmente foi só isso que nos separou ou se, no fundo, a falta de maturidade também teve seu papel. Eu também tive minha parcela de culpa. Confessei. Sempre tão focada em querer que tudo fosse perfeito, que a gente fosse perfeito, que acabei ignorando as pequenas coisas que realmente importavam. Ele assentiu, e por um instante, vi uma sombra de arrependimento em seus olhos. Foi um momento de vulnerabilidade mútua, como se estivéssemos despindo as feridas para o outro ver. Não havia mais defesas, só a honestidade crua de duas pessoas que, apesar de tudo, ainda tinham um lugar reservado uma para a outra. O silêncio que se seguiu não foi incômodo. Era um silêncio confortável, cheio de tudo o que já havíamos dito e de tudo o que não precisava ser dito. Era como se, naquele instante, compreendêssemos que o passado nos marcou de uma forma que nunca poderia ser apagada. Olhei para Miguel e senti um calor inesperado, uma lembrança de como era fácil estar com ele, de como o simples fato de estar ao seu lado me trazia paz. E por um momento, pensei que talvez, apenas talvez, o destino tivesse nos dado esse reencontro por um motivo. Ele, como se lesse meus pensamentos, pegou minha mão por um instante, em um gesto que me trouxe de volta a todas as vezes em que esse toque me acalmou. Sabe, Ana, eu nunca deixei de pensar em você. Disse, baixinho, com uma suavidade que me fez estremecer. Sorri, sentindo o coração se aquecer. E naquele instante, percebi que ainda havia algo entre nós, algo que as memórias não conseguiram apagar. Capítulo 5. Confissões e feridas do passado. Sentados lado a lado, mas com um abismo invisível entre nós, senti que aquele era o momento de falar sobre tudo o que evitamos por tanto tempo. O silêncio entre nós carregava uma tensão suave, uma expectativa que me fazia prender a respiração. Olhei para Miguel, tentando decifrar o que se passava na sua mente, enquanto ele observava o café esfriar na xícara, os dedos traçando círculos distraídos na borda. Sabe, Ana, ele finalmente quebrou o silêncio, a voz baixa e carregada de algo que eu não conseguia identificar. Eu sempre me perguntei como as coisas poderiam ter sido diferentes.
Tem dias em que ainda penso no que deixei escapar, no que poderia ter sido. Aquelas palavras caíram como uma pedra no meu peito. Era uma admissão que eu nunca esperava ouvir, mas que secretamente sempre quis. Miguel, com seu jeito reservado, sempre foi alguém que mantinha seus sentimentos guardados, então ouvi-lo confessar que tinha dúvidas e arrependimentos era quase surreal. Eu também, Miguel, minha voz saiu num sussurro, quase sem perceber. Passei tanto tempo tentando entender o que deu errado, o que poderíamos ter feito. E, no final, não importa quantas vezes eu revise tudo na minha cabeça, sempre acabo achando que talvez a gente só não estivesse preparado. Ele suspirou, seus olhos fixos em mim, tão intensos que quase tive que desviar o olhar. Mas ainda assim, me arrependo de algumas coisas. Me arrependo de não ter sido mais paciente, de não ter ouvido mais. Ele parou, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. E me arrependo, acima de tudo, de ter deixado o orgulho ser maior que o amor que sentia por você. Essas palavras pareciam uma confissão inesperada, uma abertura que eu não sabia que ainda estava esperando. Lembrei-me de todas as noites em que ficava acordada, revivendo nossos momentos e me perguntando onde eu poderia ter feito diferente. Ouvir que ele também carregava esse peso foi dolorosamente reconfortante. Sabe, Miguel. Depois que nos separamos, foi difícil. Confessei, sentindo um nó na garganta. Eu tentei me convencer de que seguir em frente era o melhor, que tudo foi uma fase. Mas foi como, hesitei, tentando encontrar a palavra certa, como tentar apagar uma parte de mim. Uma parte que nunca desaparecia. Ele assentiu, o rosto se suavizando enquanto absorvia minhas palavras. Parecia que, pela primeira vez, estávamos realmente olhando um para o outro, sem filtros, sem máscaras. Eu achava que você estava melhor sem mim. Ele confessou, e havia uma tristeza em sua voz que me atingiu de cheio. Sempre pensei que você ia encontrar alguém que te entendesse de verdade, alguém que conseguisse te acompanhar, sem tantas diferenças. Eu ri baixinho, mas foi um riso melancólico. Engraçado, porque eu pensava o mesmo sobre você. Imaginei que talvez você merecesse alguém mais simples, alguém que não te questionasse tanto, que não tentasse mudar sua rotina. Meu tom foi ficando mais fraco, como se cada palavra revelasse algo que eu ainda não queria aceitar. Ele me olhou profundamente, e, por um instante, tive a impressão de que ele iria segurar minha mão. Mas ele hesitou, e o momento passou. Acho que nunca foi sobre o que a gente merecia ou não. Ele disse. Era sobre o que nós éramos capazes de oferecer naquele momento. E talvez eu tenha falhado em dar a você o apoio e a paciência que merecia. Essas palavras me tocaram fundo, como uma ferida que finalmente estava sendo tratada depois de tanto tempo. Quis dizer algo, mas as palavras pareciam inadequadas, como se não fossem suficientes para traduzir o que eu sentia. E eu falhei em aceitar você como era, sem tentar transformar tudo em algo que se encaixasse nas minhas expectativas. Admiti, finalmente encarando os próprios erros. Eu achava que te amar significava consertar o que não estava perfeito, mas o amor nunca foi sobre perfeição, não é? Ele sorriu, um sorriso triste, mas cheio de compreensão. Não. Acho que nunca foi. Talvez tenha sido nosso erro. Querer tanto que fosse perfeito, que esquecemos de apreciar o que já era bom, o que tínhamos. Por um momento, o peso do passado parecia mais leve. Era como se, ao compartilhar nossas feridas, estivéssemos abrindo espaço para algo novo, algo que poderia finalmente nos dar paz. A raiva, a frustração, o ressentimento, tudo parecia se dissipar, dando lugar a uma cumplicidade silenciosa. Eu nunca deixei de me importar com você, Ana. Mesmo quando nos afastamos. Ele admitiu, e aquela frase ficou ecoando em minha mente. Pela primeira vez, senti que estávamos prontos para aceitar o passado sem culpas, sem expectativas. Talvez não houvesse como corrigir o que aconteceu, mas reconhecer nossas falhas era um passo para curar o que ficou ferido. Ficamos em silêncio por um longo tempo, cada um absorvendo o que foi dito. E, naquele instante, algo dentro de mim começou a mudar. Era como se as feridas finalmente começassem a cicatrizar,
como se aquele reencontro não fosse apenas uma chance para reviver o passado, mas uma oportunidade de encontrar a paz. Ao olhar para Miguel, senti que ele também estava em paz. Talvez, pela primeira vez, ambos estávamos prontos para encarar nossos próprios erros e seguir em frente, juntos ou separados. E isso era algo que, até aquele momento, eu não sabia que precisava tanto. Capítulo 6. Um passeio pela cidade e redescoberta. Andar pela cidade ao lado de Miguel era como revisitar capítulos esquecidos de um livro que ainda me intrigava. Cada rua parecia guardar uma memória, cada esquina nos lembrava de algo que havíamos vivido juntos. Como se a cidade também quisesse nos dizer que nossa história ainda estava ali, esperando para ser revisitada. Começamos pelo café onde costumávamos nos encontrar nos fins de semana. Era um lugar pequeno, com paredes decoradas por quadros antigos e uma vitrine sempre cheia de pães frescos. Ao entrar, o cheiro familiar do café me trouxe um estranho conforto, como se o tempo não tivesse passado. Miguel pediu nossos pedidos antigos, e eu sorri, surpresa por ele ainda se lembrar. Sentamo-nos em uma mesa perto da janela, exatamente como fazíamos antes. Era estranho perceber o quanto parecia familiar, e ao mesmo tempo, tão novo. Conversamos sobre as mudanças do lugar, sobre como o café agora tinha uma decoração moderna, mas eu sabia que estávamos falando de mais do que apenas móveis. De lá, seguimos pelas ruas do centro, caminhando sem destino certo. Paramos em frente a uma livraria que eu costumava visitar sozinha, e ele comentou, quase casualmente: "Lembra de quando você me levou aqui pela primeira vez? Achei que nunca ia conseguir te tirar de dentro." Eu ri, lembrando de como ele fingia paciência enquanto eu examinava cada prateleira, e de como, no final, ele acabava se envolvendo com algum livro que eu indicava. Era um detalhe pequeno, mas saber que ele se lembrava me trazia uma alegria inesperada. Parecia que cada lugar guardava fragmentos nossos, como se a cidade fosse um espelho da nossa relação. Continuamos caminhando e chegamos a uma praça onde, uma vez, numa noite qualquer, dançamos sem música. Foi uma daquelas noites em que nos sentimos livres, esquecidos do mundo ao redor. Miguel olhou para mim, e por um instante parecia que ele também estava lembrando daquela noite. "Eu não sei o que estava pensando quando te fiz dançar aqui." Ele riu, um pouco envergonhado, e completou: "Foi meio loucura." "Foi perfeito." Respondi, encarando-o. Na verdade, acho que esses foram os momentos que mais fizeram sentido. Quando a gente não pensava demais, quando deixávamos tudo fluir. A cidade parecia conspirar, alinhando cada detalhe, cada lugar, para nos fazer revisitar o que tínhamos perdido. Passamos pelo parque onde, certa vez, ele me pediu em namoro. Sentamos em um dos bancos, e o silêncio entre nós era mais cheio de palavras do que qualquer conversa que poderíamos ter. Ele pegou minha mão por um instante, e a familiaridade daquele toque me surpreendeu, como se anos não tivessem se passado. Olhando ao redor, percebi que estava relembrando mais do que momentos, estava redescobrindo partes de mim mesma que havia deixado para trás. Miguel fazia parte de um capítulo que eu achava que já tinha encerrado, mas ao revisitar tudo aquilo com ele, percebi que talvez nunca tivesse escrito um fim. "É estranho, não é?" murmurei. "Estar aqui com você, como se o tempo não tivesse passado." Ele assentiu, e por um momento, vi em seu rosto a mesma expressão que eu carregava, uma mistura de nostalgia e esperança, como se ambos soubéssemos que havia algo inacabado entre nós. "Talvez, Ana," ele disse, virando-se para mim, "algumas coisas nunca terminam. Elas apenas ficam adormecidas, esperando o momento certo para despertar." Senti um arrepio percorrer minha pele, e percebi que estava presa a essa ideia, a esse sentimento de que talvez, só talvez, ainda houvesse uma chance. Capítulo 7. A dúvida e a tentação de uma nova chance. Sentados lado a lado no banco da praça, o silêncio entre nós era denso, quase palpável. Minhas mãos estavam trêmulas, e tentei disfarçar, fixando o olhar nas árvores ao redor, nas pessoas que passavam, em qualquer coisa que pudesse me ancorar. Foi então que Miguel falou,
com a voz suave e firme ao mesmo tempo. Ana, já pensou que talvez a gente mereça uma segunda chance? Aquela pergunta pairou no ar, suspensa entre nós, e por um momento eu não soube como responder. Meu coração bateu mais forte, mas ao mesmo tempo uma onda de receios veio à tona. Passei tanto tempo tentando superar o que houve entre nós, me convencendo de que seguir em frente era o único caminho, e agora ele estava ali, sugerindo algo que eu jamais imaginei ouvir de novo. Olhei para ele, observando o rosto que um dia eu conhecia melhor do que o meu próprio. Cada linha, cada marca parecia carregada de histórias que eu queria desvendar, mas o peso das lembranças não deixava. Porque, no fundo, eu sabia o que nos afastou, e esse passado parecia um fantasma sempre à espreita. Miguel, você sabe o quanto foi difícil para mim. Minha voz saiu quase num sussurro. Eu passei tanto tempo tentando esquecer. E agora? Agora você aparece e fala em uma segunda chance. Não sei se eu conseguiria reviver tudo. Ele assentiu, com um olhar compreensivo e triste. Eu também passei por muita coisa, Ana. Acredite, eu sei. Mas talvez, justamente por termos passado por tudo isso, a gente tenha amadurecido. Talvez agora seja diferente, porque nós somos diferentes. Aquelas palavras ficaram reverberando em mim. Diferentes. Sim, éramos. A versão de nós que existiu anos atrás era impulsiva, cheia de paixão, mas também carregada de inseguranças, de medos que, por vezes, nos sufocaram. Será que agora, depois de tudo o que enfrentamos separados, seríamos capazes de construir algo mais sólido? Eu queria acreditar, queria mais do que tudo me deixar levar por aquela possibilidade. Mas, ao mesmo tempo, lembrava das noites mal dormidas, das discussões que me tiraram o chão, das promessas quebradas que me deixaram em pedaços. Ele parecia ler meus pensamentos, porque então, com um tom sério e honesto, disse: Ana, eu não estou aqui para fazer promessas vazias. Sei que falhei antes, sei que te magoei. Mas você ainda está aqui, e isso me faz pensar que talvez algo ainda nos una. Só quero que você considere, nem que seja por um momento, a ideia de um recomeço. Suspirei fundo, e senti um calor crescer em meu peito. A tentação de dizer sim, de me permitir essa chance, era enorme. Mas ao mesmo tempo, o medo de reviver tudo era real, uma sombra que me prendia. E se doer de novo, Miguel? E se não dermos certo? Perguntei, deixando escapar minha vulnerabilidade. Ele me olhou com um carinho que não via há anos. Talvez a gente precise arriscar. Talvez nunca saibamos se não tentarmos. Eu não quero que as nossas lembranças sejam apenas lembranças, Ana. Quero construir novas, do jeito certo, com tudo o que aprendemos até aqui. Aquelas palavras ecoaram em mim como uma melodia suave. E, pela primeira vez em muito tempo, senti meu coração abrir-se, hesitante, mas aberto, para a possibilidade de que talvez o amor ainda estivesse ali, esperando o momento certo para florescer de novo. Eu ainda não sabia o que iria decidir, mas algo em mim começava a ceder. Quem sabe, afinal, algumas histórias realmente precisem de um segundo capítulo. Capítulo 8. Relembrando o motivo da separação. Sentada de frente para Miguel, com o olhar fixo em uma xícara de café quase vazia entre nós, senti o peso do passado repousar sobre nós. Tínhamos evitado falar sobre o real motivo da nossa separação até agora, mas era como uma sombra, sempre presente, preenchendo os vazios entre nossas palavras. Lembra por que tudo terminou? Perguntei, tentando manter a voz firme, embora um nervosismo crescesse em meu peito. Ele respirou fundo e assentiu, desviando o olhar por um momento, como se estivesse organizando as lembranças em sua mente. Lembro, sim, Ana. Nós tínhamos caminhos diferentes, sonhos diferentes, talvez. Miguel falou com uma sinceridade quase dolorosa. Eu estava tão focado na minha carreira, naquela promoção, em tudo o que eu queria conquistar. E você também tinha seus sonhos, sua escrita, sua paixão por viver tudo intensamente. Era como se, a cada dia, estivéssemos cada vez mais distantes.
Assenti, lembrando de como, na época, meu coração se partia aos poucos. Eu queria uma vida cheia de histórias, queria viajar, escrever sobre o mundo. Miguel, por outro lado, buscava estabilidade, queria construir uma carreira sólida. Nossos desejos colidiam, e parecia que, cada vez que tentávamos nos entender, apenas nos afastávamos mais. Eu sei. Na época, parecia impossível conciliar nossas vidas, sussurrei. E, para ser honesta, eu achava que você nunca entenderia o que eu buscava. Cada discussão sobre o futuro me deixava mais confusa, mais dividida entre te amar e me manter fiel ao que eu queria. Miguel abaixou a cabeça e ficou em silêncio por um momento antes de responder, em um tom baixo e hesitante. E eu estava tão cego pelas minhas ambições que acabei te perdendo de vista, Ana. Eu achava que, se construísse tudo o que sonhei, a felicidade viria de qualquer jeito, mas só percebi o que realmente perdi quando você não estava mais ao meu lado. As palavras dele me atingiram com força, e eu senti os olhos marejarem. Era estranho perceber que, mesmo depois de tantos anos, essas lembranças ainda doíam, mas agora também me traziam clareza. Nós não éramos mais aqueles jovens que queriam abraçar o mundo sozinhos. Nossas prioridades haviam mudado. Hoje, eu vejo as coisas de outro jeito, Miguel, falei suavemente, tentando controlar a emoção que me inundava. Eu ainda quero escrever, quero explorar o mundo, mas aprendi que as melhores histórias são as que compartilhamos com quem amamos. Não preciso mais fazer isso sozinha. Miguel sorriu, um sorriso leve e tímido, mas cheio de um entendimento que nunca tinha visto antes. E eu, Ana, eu ainda amo minha profissão, mas aprendi que o sucesso não significa nada se não tenho alguém para compartilhar as vitórias e os fracassos. Percebi que a vida é mais sobre o caminho que escolhemos caminhar junto de alguém, e menos sobre chegar ao topo sozinho. Ficamos em silêncio, ambos processando o que aquilo significava. Pela primeira vez, percebi que talvez o tempo tivesse feito o que não conseguimos fazer juntos, amadurecer, crescer. Será que agora, com as cicatrizes do passado, estaríamos prontos para superar o que antes parecia intransponível? Olhei para ele, sentindo um calor suave crescer dentro de mim. O Miguel que estava ali não era o mesmo de anos atrás, e eu também não era mais a mesma. Talvez fosse esse o segredo, perceber que não tínhamos que repetir o passado, que não precisávamos mais das mesmas respostas. Então, o que fazemos com isso? Perguntei, a voz baixa, mas cheia de uma nova esperança. Ele pegou minha mão sobre a mesa, o toque quente e gentil, como se tentasse, com aquele simples gesto, me assegurar de que estava ali, presente, decidido. Talvez possamos descobrir juntos, Ana. Sem pressa, sem os mesmos medos. Só nós dois, prontos para começar de novo, se é isso que ainda queremos. A cada palavra, sentia meu coração se abrir, pronto para uma nova chance. Ali, naquele café, percebi que talvez fosse possível recomeçar, não porque esquecemos o passado, mas porque estávamos finalmente prontos para aprender com ele. Capítulo 9. Uma última noite para decidir. A noite caiu sobre a cidade, e, enquanto caminhávamos pelas ruas iluminadas, uma mistura de nostalgia e incerteza nos envolvia. Cada passo ao lado de Miguel parecia um eco do passado, de todos os momentos que já tínhamos compartilhado ali,
mas agora com o peso de saber que essa poderia ser a última vez. Olhei para ele e percebi que ele também estava imerso no mesmo misto de sentimentos, sua expressão dividida entre alegria e uma sombra de dúvida. Acabamos voltando para o apartamento dele, como se nossos passos tivessem sido guiados até ali. Entramos em silêncio, e a atmosfera ao nosso redor pareceu se tornar mais íntima, mais intensa. Eu podia ouvir minha própria respiração acelerada, sentindo a tensão e a conexão que sempre tivemos, como se estivesse ali, viva e pulsante, à espera de ser revivida. Miguel se aproximou, hesitante, seus dedos deslizando suavemente sobre minha mão antes de entrelaçá-los aos meus. Olhamos um para o outro por alguns segundos que pareciam eternos. Aquele era o momento da escolha, e eu sabia que, ao deixá-lo se aproximar, estava escolhendo reviver tudo, escolher dar a nós uma chance que, até então, parecia impossível. Sem dizer uma palavra, ele me puxou para perto, e nossos lábios se encontraram em um beijo suave, carregado de tudo que havíamos segurado ao longo dos anos. Era como se o tempo tivesse parado, e tudo ao nosso redor fosse apenas um borrão distante. Os sentimentos, antes guardados, agora emergiam, rompendo todas as barreiras que haviam sido erguidas entre nós. Fomos para o quarto em passos lentos, onde cada movimento parecia carregar uma promessa. Ele me olhava com um carinho intenso, como se quisesse lembrar de cada detalhe, e sentiu mesmo em mim a necessidade de absorver cada instante, cada sensação, como se aquilo pudesse nos bastar para sempre. Seus dedos roçaram minha pele, traçando caminhos que pareciam reviver memórias, e eu me deixei levar, entregando-me por completo. A noite seguiu em um ritmo quase ritualístico, onde cada toque e cada beijo eram mais que um simples gesto, eram uma reafirmação, uma confissão silenciosa do que sentíamos e do que havíamos perdido. Cada sussurro no escuro, cada olhar trocado falava mais do que qualquer palavra seria capaz de expressar. Estávamos nos redescobrindo e nos despedindo ao mesmo tempo, cientes da transitoriedade, mas incapazes de resistir. Quando, enfim, a exaustão nos envolveu, ficamos ali, deitados lado a lado, as mãos entrelaçadas, o silêncio preenchido por uma calmaria que não sentíamos há anos. Com ele ao meu lado, senti um calor no peito, uma certeza de que, independentemente da decisão ao amanhecer, essa noite teria sido um marco. As sombras das dúvidas pareciam se dissipar, e, mesmo sem palavras, estávamos mais conectados do que jamais estivemos. Naquele momento, eu soube que ele havia deixado uma marca em mim, uma marca que nenhuma distância poderia apagar. Capítulo 10. A decisão no amanhecer. O céu ainda estava tingido de cinza, um manto suave de madrugada que se estendia sobre a cidade enquanto eu me dirigia para a estação. A madrugada havia sido silenciosa, marcada por um sono leve, cheio de pensamentos e sentimentos que se entrelaçavam, mas sem respostas claras. Eu sabia que a decisão precisava ser tomada, mas, ao mesmo tempo, parecia impossível escolher. Miguel estava à minha espera, como sempre esteve, mas o destino não parecia querer ser fácil. A estação estava deserta, exceto por nós dois. O som dos trilhos e o farfalhar do vento eram os únicos companheiros da nossa última conversa silenciosa. Miguel estava em pé, ao lado da plataforma, com as mãos nos bolsos do casaco, o olhar distante. Quando nossos olhos se encontraram, não havia necessidade de palavras, mas ambas sabíamos que o tempo estava correndo, que as horas estavam acabando e que nossa última chance estava diante de nós, como uma bifurcação de caminhos. Eu não sei como decidir. Minha voz soou baixa, quase perdida no som do trem se aproximando. Cada palavra que eu dizia parecia uma tentativa frustrada de lidar com a pressão da decisão. Eu não sei o que é certo, Miguel. Ele olhou para mim, seus olhos escuros e profundos como se quisessem me absorver, entender tudo o que estava em minha mente. Ele sempre teve esse poder de me ver, de me conhecer de uma forma que ninguém mais conseguia. Mesmo quando o mundo à nossa volta estava em caos, sempre fomos capazes de nos encontrar. Eu sei, ele respondeu, a voz carregada de um peso que eu podia sentir no fundo da minha alma. Eu sei. Mas, talvez o importante não seja o que é certo. Talvez o que importa seja o que a gente sente agora, o que a gente ainda tem. Eu dei um passo em sua direção,
o trem agora a apenas alguns minutos de distância. A angústia do momento parecia pesar mais à medida que o som se aproximava, como uma metralhadora disparando contra os meus nervos. Cada batida do meu coração parecia um conto que não sabia como terminar. Eu te amo, Miguel, disse, e eu sabia que aquelas palavras não eram apenas para aliviar a dor ou a dúvida. Elas eram verdadeiras. Mas eu tenho medo de nos perdermos de novo. Temos tanta coisa para superar. Minha voz falhou um pouco. Eu não sei se tenho coragem. Miguel deu um passo à frente, como se a distância entre nós fosse a última coisa que ele queria. Ele me olhou por um momento e, então, sorriu de um jeito que eu não via há muito tempo, aquele sorriso simples, que sempre me fez sentir que tudo seria possível. Eu também tenho medo, Ana, ele confessou, tocando minha mão com delicadeza. Mas eu sei que, se eu te deixar ir agora, vou passar o resto da minha vida perguntando o que teria acontecido se tivéssemos tentado de novo. O trem estava quase ali. Eu podia ver a plataforma começar a se movimentar, o sinal sonoro avisando da chegada. O tempo estava se esgotando, e a decisão que, até agora, parecia tão distante e imprecisa, agora era palpável, iminente. O que nós tínhamos não era perfeito, e talvez nunca tenha sido. Mas, olhando para Miguel, me dei conta de que não precisava ser perfeito. Às vezes, o amor não se mede pela ausência de falhas, mas pela vontade de tentar, de se arriscar, de escolher continuar. Eu sabia que o que estava diante de nós agora não era uma simples escolha entre partir ou ficar. Era uma oportunidade de realmente, finalmente, entender o que significava o nós. Era uma chance de recomeçar. Vamos tentar de novo, eu disse, a decisão saindo mais fácil do que eu imaginava. E, ao dizer essas palavras, senti o peso da dúvida se dissipar. Havia algo mais forte no ar agora, não era mais medo, mas uma força que se formava entre nós. O trem chegou, mas ele já não era mais uma ameaça. Era apenas uma estação, um ponto de partida. Miguel me puxou para perto, e, sem dizer mais nada, nos beijamos. Não era um beijo desesperado ou tenso. Era um beijo cheio de promessas silenciosas, de compreensão mútua. Um beijo que falava de tudo o que não precisava ser dito. Quando nos separamos, ele sorriu. Então, vamos para o próximo capítulo. E, ao olhá-lo, eu soube que, de alguma forma, tudo o que passamos fez sentido. O que importava era o agora que tínhamos para escrever juntos. Fim.